A gente começa falando de saúde, informação, isso é mais do que respeito com você aí de casa, que precisa de informação para saber em que momento agir. Algumas doenças que a gente conversa aqui no programa, elas reagem na pele, né? Se apresentam aí com manchas na pele, com alguns sintomas que muitas vezes nos assustam. Então a gente gosta de tratar desses assuntos aqui no programa para que você saiba o médico que você tem que procurar, em que momento você deve pedir ajuda e, claro, vamos falar do público infantil também, que é um assunto que eu e a doutora Suzy estávamos falando antes de começar o programa. Doutora Suzy Rabelo, bem-vinda! Boa tarde. Sempre bem-vinda aqui no nosso Você Bonita. Obrigada. Hoje o assunto é psoríase. E te pergunto, dá para dizer aí quanto da população sofre, é diagnosticada com a doença todos os anos? Dados estatísticos no Brasil são sempre um pouco complicados. A gente tem um problema de notificação aqui no país. Entendi. Dados de fora do país, a gente tem, dependendo do país que você vê, variando de 1,5% a 3% da população desenvolvendo o quadro. Quer dizer, é um número bem substancial se a gente for imaginar, né? Sim. Aqui no Brasil fica difícil a gente ter um dado estatístico super pertinente, mas deve ficar ao redor disso, né? Não deve passar de 5% da nossa estatística. E é bastante. É bastante. Temos que estar, então, atentos, porque com as imagens que a gente vai colocar, com certeza, você vai lembrar de alguém e vai se identificar. Nossa, já vi isso em algum lugar. A gente tem aqui uma primeira imagem com o que é psoríase. Então, vamos lá. Vamos explicar o que é a doença, doutora. Se eu não for muito clara, você pede que eu tento deixar mais claro. Tá bom. A psoríase é uma doença que a gente diz que é inflamatória, não é infeccioso. Você não pegou de ninguém e não vai passar para ninguém. É uma inflamação na pele. O que a gente pode herdar é uma característica genética familiar que não necessariamente a gente vai expressar. Mas então quando a gente diz que adquiriu, não é porque você pegou da outra pessoa, é porque você tinha essa carga genética e que por alguma pressão do meio ambiente, ou por uma doença infecciosa, ou um período de estresse, a gente acaba desenvolvendo a doença psoríase. Então pode aparecer em qualquer momento da vida. Pode. Nós temos principalmente duas épocas, aliás, duas fases da vida. Ao redor dos 16, 20 anos, ou lá para os 50, 60 anos. São os dois picos de surgimento da doença. Olha. É lógico que existe a psoríase da infância, a criança pequenininha, mas é mais raro. E pode desenvolver em outra fase, mas em geral a maior frequência de surgimento de novos casos está espalhado nessas duas fases. Nossa. Começo da idade, quase entrada na vida adulta, e lá um pouco mais para frente, lá por volta da quinta, sexta década de vida. Podemos dizer que é uma doença, é um quadro alérgico? Ele se manifesta, não tem nada a ver? Não é alérgico, não é uma resposta específica a alguma coisa. É uma doença inflamatória que começa numa célula nossa de defesa, que é a célula T. Essa célula começa a agredir estruturas da pele e desencadear esse quadro que se mostra dessa maneira. Em geral, como uma lesão que ela é avermelhada, normalmente super bem definida. Você vê direitinho onde a lesão termina e com essas escamas brancas, ela solta muita pelinha nesse lugar. Tá certo? E pode vir em diversas regiões na mesma pessoa? Pode. Ou sempre Pode. em um lugar só? Não, pode vir em várias partes do corpo. O mais frequente é a psoríase acometer cotovelos, joelhos, pode pegar palmas e plantas, couro cabeludo. Em geral, são as áreas de extensão do corpo. Tem paciente que pode fazer psoríase da cabeça aos pés. E unha? Quadros de unha. Também? Então, muitas vezes o paciente vem pra gente dizendo, doutor, tô com micose na unha. Micose na unha é diagnóstico médico. Você precisa ver se não existe alguma outra doença. Então, é muito importante que um dermatologista avalie e veja se realmente é uma micose. Pode ser uma psoríase. Isso é psoríase? Isso é psoríase, isso não é micose. E, aparentemente... Para a população micose. Mas para a gente tem algumas coisas aqui, existem uns furinhos na unha. As pessoas que conhecem dedal de costura, sabem que eles são todos furadinhos. A gente chama isso de unha dedal ou pits, isso é típico de psoríase. Fora que aparece uma mancha amarelada, que parece que tem um óleo que caiu lá dentro, a gente chama de mancha de óleo. Então são algumas características que dizem pra gente que isso é uma psoríase e não uma micose. Às vezes, numa unha doente de psoríase, até pode aparecer uma micose em cima, que já não é uma unha normal. Mas pode ser só psoríase. E já vi paciente ter psoríase só na unha. Nossa, gente. O que é mais difícil de você diagnosticar. Quando o paciente tem psoríase em outras áreas, você fala, não, clássico. Clássico. De Aquele de livro, né? De livro. Mas infelizmente, às vezes, tem paciente com quadros atípicos, como a psoríase de unha. Outro quadro mais atípico de psoríase é que a gente chama de psoríase
invertida. Eu estava comentando que a psoríase normalmente pega as áreas de extensão do nosso corpo, tudo que a gente estende. Tem paciente que faz a psoríase invertida, que é a da flexura. Vai pegar a virilha, nas dobrinhas. Pega a dobra das mamas. Então é um quadro invertido, que muitas vezes até confunde o próprio dermatologista quando aquele quadro chega. Pode parecer alguns outros quadros, algumas outras doenças de pele. Entra no diferencial uma psoríase invertida, que não é tão frequente. Olha só que interessante. Um quadro bastante então, quem já teve, olhou para as unhas, não, eu suspeitava que era micose, tem que procurar a opinião médica para ter o diagnóstico correto. Vamos colocar o vídeo, a gente tem um vídeo que mostra, então, eu acho que essa célula T agindo, como tudo acontece. Vamos lá, pare quando quiser, doutora, na tela. Aqui eles estão mostrando uma aproximação da pele, né, mostrando aqui uma pele normal. Tá. E aqui nesse vídeo, eles vão inicialmente comentar com a gente que o crescimento normal da nossa pele, ele demora 30 dias para se processar em média. Tá. Isso aqui é o normal. A célula que está lá embaixo, na epiderme, ela vai se transformando nessa célula morta que está lá em cima. Isso é absolutamente normal. Acontece, então, em cerca de 30 dias. Na psoríase, isso é muito mais rápido. Você faz essa troca em cerca de 3 a 4 dias. Mas a gente não percebe. O que a gente percebe é a manifestação disso. A pele fica com aquela casca. É uma alteração da velocidade de crescimento. E tudo começa por causa desta célula de defesa. Certo. Que ela acaba soltando substâncias. Então, ela está lá dentro da pele, ela não está aqui em cima. Aqui eles fizeram um destaque, eles tiraram essa célula e mostraram como ela se comporta. Então, ela lá dentro vai soltar uma série de substâncias que vão migrar para essa camada da epiderme e fazer o vaso dilatar, a epiderme trocar mais rápido. Então, toda essa desregulação de resposta. Perfeito. Então, o problema está na célula T, é como ela se comporta. Exatamente. Aqui, então, aqui a manifestação, aqui é o que eu estou enxergando por causa daquela modificação que aconteceu lá dentro da pele, é isso que eu vou enxergar. Um crescimento acelerado, rápido, que deixa essas escamas brancas e os vasos muito dilatados que deixam o aspecto vermelho da pele naquele lugar. Porque sol ajuda quando a pessoa tem psoríase, ela toma sol, ela melhora. Por quê? Porque o sol inibe a função daquela célula T. Vamos fazer um paralelo que não tem nada a ver com psoríase. Já aconteceu da pessoa ir para a praia e fazer quadro de herpes na boca. É porque a célula T vai embora. Você inibe essa célula, que é uma célula de defesa. Então, o sol é um potente anti-inflamatório para esse tipo de célula. Então, no caso da psoríase, é excelente quando o paciente pode tomar sol. Inclusive, é muito triste que, pelo preconceito, muito paciente não tem coragem de se expor ao sol, que seria adequado o paciente na praia poder se expor, porque ele melhoraria mais da psoríase. Doutora, mas como a gente está falando dessa célula T, agora me vem uma coisa na cabeça. Não tem nada a ver com uma doença autoimune? Porque ela age de uma maneira parecida. É parecido, mas não é bem autoimune, porque não é exatamente focado, você não tem a destruição. Você tem uma liberação de substâncias inflamatórias. É diferente de você agredir especificamente uma determinada substância e fazer daquilo um alvo. Entendi. Você tem uma desregulação da resposta que está soltando uma série de substâncias que ficam provocando a inflamação no local. Então, daqui a pouco a gente vai falar o tratamento que eu imagino que deva ter relação com essa célula T. Sim, basicamente. Vamos colocar a perguntinha na tela? Vamos colocar. Gente, que interessante. Não tinha nem ideia de tudo isso. Vamos lá. Você é bonita e é muita cultura e muita informação. Adoro. Um beijo pro Tiago. Quem já teve na infância e não tem mais, pode voltar a ter na meia-idade? Pode. Pode. Não necessariamente, mas pode. Agora, quando você pega um paciente fora da fase da psoríase da infância, é muito mais complexo você dizer que esse paciente não vai ter mais lesão. Porque ele está fora do clássico, digamos assim. Não, assim, é como a gente percebeu que a doença evolui. Quando ela tem a doença na infância, pode não manifestar mais. Mas quando acontece naqueles 2 picos mais específicos, né, ao redor dos 16, 20, ou lá para os 50, 60, em geral o paciente tem a lesão cronicamente. Aí já aproveitando e falando, né, você me perguntou, o paciente está sempre assim? Que aqui é um exemplo também. Não necessariamente ele está o tempo inteiro assim. Tem pacientes que sozinhos saem da lesão. Fatores de estresse, tudo que desregula a resposta imune. Então, por exemplo, está com problema no trabalho, problemas emocionais, problemas em casa, pode piorar a psoríase. Época do frio é época de piora da psoríase. Então, nós estamos num momento do ano que mesmo um paciente que estava bem até agora, às vezes dá uma piorada agora. Não dá para ter certeza se o paciente vai voltar a ter lesão, mas é uma possibilidade grande. O médico não pode prometer a cura para o paciente. Era o que eu ia te perguntar. Ele pode dizer para o paciente que a gente vai mantê-lo estável, vai mantê-lo bem.
Ele pode ficar sem lesão, mas não dá para você dizer para esse paciente, olha, nunca mais você vai voltar a ter o quadro. Entendi. Ele pode voltar a manifestar. É grande a possibilidade. O que importa é a gente descobrir a melhor forma de tratar esta doença que é crônica, é aquela doença que a gente vai sempre tratando, né? Existem medicações de passar, medicações de tomar, medicações injetáveis, tudo vai depender do grau da psoríase desse paciente. E é só no momento da crise ou é algo que o paciente tem que ter um controle todos os dias, mesmo quando não tem aí ele a pode pele... ter vida absolutamente normal. Pode alimentar, vida normal. Tudo normal. Tudo não, normal. E a gente tá vendo, essa foto aqui me impressionou bastante, que é quando você citou do couro cabeludo. Esse é um clássico do couro. E coça, doutora? A descrição é de que psoríase não coça, mas tem muitos pacientes que referem coceira, né? Então, assim, a psoríase pode não coçar nada, mas você vê pacientes com coceira. Às vezes, até o lado emocional acaba levando o paciente a desenvolver essa coceira toda, né, reacional, a um quadro que é tão importante, né? É um quadro que, às vezes, estigmatiza demais a pessoa. Às vezes, até um paciente que só tem uma psoríase em couro cabeludo, a gente, às vezes, entra com uma medicação oral para poder devolver a autoestima para esse paciente. Verdade. Que é um paciente com dificuldade profissional, a roupa fica toda suja de escama o tempo inteiro, é um paciente com problemas de relacionamento, né? Então você consegue melhorar esse paciente muitas vezes usando uma medicação mais intensa. Certo, mais forte. Mais forte. Pode e falar. só falando uma coisa muito importante, já eu cito, a gente permanece nessa foto um pouco. Além de existirem vários tipos de psoríase em relação à pele, existe a psoríase que é chamada de artropática. É uma doença reumatológica, onde o paciente faz doenças, então, nas juntas, nas articulações, além do quadro de pele. E aí ela é diferente. Ela é se uma caracteriza mais complexa. Pelas regiões que ela aparece. Pelas regiões e pelo fato de causar esse quadro de artrite, que é dor e inchaço nas articulações, podendo dar, inclusive, deformidade nas articulações mesmo. Então, aí é um tratamento normalmente conjunto do dermatologista com o reumatologista, né? Porque é uma doença que tem tanto o envolvimento da pele como do sistema articular desse paciente. Muito normalmente pegando mais articulações de mãos, né? A gente vê muito envolvimento de mão na psoríase artropática. Nesse caso, doutora, a gente vai falar um pouquinho de cada foto, então, para ver cada tipo, como a gente colocou aqui. O paciente tem que dosar no sangue, então, essas células T? Não. Como que, de cara, assim, dá para descobrir essa reação e esse lance das células de defesa? A gente sabe. Só olhando a pele. É o fato de ter a lesão vermelha descamando vai falar pra gente muito a favor da psoríase. Se é um quadro que não é super típico, você pode fazer a biópsia. O ideal é até a biópsia mesmo, para você poder dizer, olha, é psoríase, porque até existem coisas que a gente não pode muito fazer na psoríase. Por exemplo, tomar corticoide por boca ou injetável na psoríase não é bom. Melhora na hora, mas dá um efeito depois chamado de efeito rebote, né? Então é muito importante você diferenciar, se você não tem certeza que é uma psoríase, porque quadros parecidos, eu vou falar alguns nomes, só para dizer que eles existem. Pra gente diferenciar. Como a pitiríase rósea, como um eczema, onde você pode até dar um corticoide por boca, que você não pode dar na psoríase. E que o comportamento da doença é diferente. A psoríase, a gente está dizendo, ela é crônica, vai estar lá para sempre, quase. Né? Vamos, de um certo modo, dizer. Mas certos eczemas, você pode realmente fazer o paciente sair deles. E até parece um pouquinho a dermatite atópica, numas fotos que eu vi. Uma dos quadros de eczema é a dermatite atópica. Então, a gente realmente tem que entrar no diferencial. E aí, o exame é a biópsia de pele. Pra ter porque certeza. aí o patologista vai olhar e vai ver aquela inflamação típica e dizer, é psoríase ou sugere ser psoríase. Porque, às vezes, a mesma dúvida que você tem de ver aqui, o patologista vai ter lá. Ele fala, olha, pode ser um eczema, pode ser uma psoríase. Entendi. Então, a biópsia ela vai ser de grande valor para a gente, para auxiliar no diagnóstico. Esta daqui é uma forma de psoríase que a gente chama de psoríase gutata, porque ela parece pequenas gotinhas mesmo. Diferente daquela que a gente viu no cotovelo, que é uma psoríase em placas. São placas maiores. Agora, isso aqui é uma psoríase gutata. Às vezes associada com algumas doenças, como dores de garganta, etc. Às vezes, certos quadros bacterianos, elas podem induzir o corpo a responder com a célula T com psoríase. Tá ok? Em quadros, um resfriado muito forte, não. Especificamente, amidalite por bactéria. Tá Certo? Então, quem tem amidalite de repetição... Pode-se ter uma carga genética predisponente, tá certo? Então, muitas vezes... Aí é um quadro mais particular, etc. Você, às vezes, até tenta um antibiótico para ver se diminui a população de bactérias se o paciente para de responder com psoríase. Entendi. Então, cada uma é tratado também de um jeito.
para ter uma resposta. É bastante complexo, bastante complexo. Não, mas tá excelente, doutora. Ótimo. Estamos entendendo então tudo, não, porque tem coisas muitas vezes que a gente fica na dúvida. Doutora Suzy é ótima. Vamos colocar mais perguntinha na tela, bom demais. Beijo pra Renatinha, obrigada pela pergunta. A psoríase pode evoluir para um câncer de pele? Não, Renata, graças a Deus, para a psoríase não costuma ter esse tipo de evolução, tá certo? Tá. Outras doenças podem, mas na psoríase a gente não tem uma relação tão estreita. A psoríase preocupa a gente em relação a outras doenças. Hoje em dia a gente sabe que existe uma relação entre psoríase e doença cardiovascular. Um risco aumentado para doenças cardiovasculares. Porque aumenta, como você explicou, É meio difícil você dá uma inflamação circulatória. Essa inflamação crônica parece realmente estar associada com o aumento de doenças cardiovasculares. Interessante. E aproveitando esse gancho, certos medicamentos pioram psoríase, anti-inflamatórios pioram psoríase e muitas das doenças que a gente usa para tratar a hipertensão. Então é importante quando o paciente tem o diagnóstico de psoríase, a gente até ter um bom relacionamento com os outros colegas que tratam esse paciente para que a gente às vezes possa fazer até mudança de tipos de medicamentos que podem induzir uma piora da psoríase. Perfeito. E mais um detalhe importante, alcoolismo, tabagismo, que é o ato de fumar, pioram muito psoríase, tá? Então, o paciente portador da doença, em geral, vai ter manifestações mais severas se ele for um alcoólatra ou se realmente ele fumar. Às vezes, a pessoa até acredita que não é alcoólatra, mas o fato de beber sempre já vai piorar a psoríase, tá ok? Você tocou no assunto do álcool, do cigarro, aproveito e te pergunto, tem alguma relação com alimentos, qualquer alimento que possa piorar o quadro, possa aumentar a chance desse desenvolvimento aí da célula T, enfim, agir ainda? De uma ainda... maneira geral, não. Acho que se a gente for realmente conversar com uma nutricionista, a gente sempre vai tentar evitar os alimentos pró-inflamatórios, né? Entendi. Mas não tem nada muito específico do ponto de vista médico, você chegar e dizer, olha, não coma isso, não coma aquilo, porque vai gerar o quadro. A gente sabe cada vez mais que alimentos pró-inflamatórios podem piorar processos de uma maneira geral. Perfeito. Né? Vamos ter mais imagem, diretor? Pra gente colocar aqui? Senão a gente volta para aquela primeira que a gente só colocou como uma ilustração inicial e a gente não comentou, que é o caso clássico, como a doutora Suzy tinha comentado, que é então nas extensões, né? Nas áreas extensoras. Nas áreas que a gente... Extensões. Aqui é no cotovelo. Nossa, e por quanto tempo esse paciente ele começa a tomar medicação, ele passa aí algo, como você explicou, quanto tempo pode demorar para desaparecer? Depende do remédio e depende do paciente. Então, por exemplo, se você vai dar uma medicação por boca, que é a citretina, às vezes o paciente demora 3 semanas a 1 mês para começar a ter alguma resposta. Você vai dar um metotrexate, a resposta é mais rápida. Você vai usar um remédio de passar, tem pacientes que vão responder a alguns remédios e não vão responder a outros. Tudo vai depender. Às vezes a gente chega até a dar medicações muito intensas para o paciente, como uma ciclosporina ou essas drogas, que são drogas bastante complexas, que são até poucos os profissionais que têm o manejo dessas drogas, são chamados de biológicos, né? Você toma essas drogas, às vezes injetáveis ou orais, que são drogas com possibilidades de efeitos colaterais muito severos. Então, tudo vai variar com o tipo de tratamento e o tipo de psoríase que o paciente tem. Perfeito. A gente vai fechar com uma imagem, então, do joelho, que também é bem característica. E, assim, comparando com a outra, ela até parece mais leve, né? Sim. Cada paciente também vai ter o seu tipo de lesão. Sim. Exatamente. E tratamentos incorretos da psoríase pode levar até o que a gente chama de psoríase eritrodérmica, quando o paciente fica vermelho da cabeça aos pés, até com necessidade de internação hospitalar, porque você começa a ter outros distúrbios no corpo por causa dessa dilatação exagerada dos vasos pelo corpo todo. Então aí tem que ter o envolvimento de um médico clínico geral junto para poder cuidar desse lado que ficou agravado, né? Dessa saúde sistêmica, a saúde do corpo que fica agravada. Que perigo, doutora. Mas você quer fechar com uma perguntinha? Vamos fechar com mais perguntinha, porque quando a gente consegue colocar todas, melhor. Quanto mais perguntinhas do público a gente colocar, melhor pra eles. Olha lá. Ai, que foto linda. Carol, um beijo pra você, minha xará. Meu avô teve, minha tia e mãe tem. Eu ainda não tenho. É possível fazer algum exame para saber se há possibilidade de ter a doença? Pergunta interessante. Existem alguns marcadores que a gente diz são marcadores genéticos, mas não são pesquisas feitas de rotina em laboratório, que você chega, pede o exame laboratorial como a gente pede tantos outros. Existem alguns marcadores. Quando a gente tem a tendência familiar, a gente sabe que o gene está lá. Existe normalmente a nossa tendência a desenvolver, mas não é uma certeza. Então, o interessante é que realmente a Carol não fique com esse medo tão grande, né? Meu pai era portador de psoríase da cabeça aos pés. Eu tenho tios com psoríase, tenho prima com psoríase. Eu até hoje não desenvolvi.
Posso desenvolver um dia? Posso, mas é uma possibilidade. Então a gente não pode se nortear por isso. E também não tem como prevenir, é aquilo que você disse. Tem que esperar a manifestação para poder tratar. Perfeito, só posso agradecer. Doutora Suzy Rabelo, dermatologista, sempre com uma aula. Olha, deu para entender absolutamente tudo e o principal, vá ao médico, ouça a opinião do médico, né? Não tente se medicar, porque como você falou, usando coisas erradas a gente piora o quadro, neste caso da psoríase, e isso em outras doenças também. Sim. Então procure o médico, faça tudo direitinho, porque tem tratamento e dá para viver muito bem, né, doutora? Exatamente. Quero agradecer ao Hospital Bandeirantes, que permitiu que hoje a doutora Suzy Rabelo estivesse aqui. Muito obrigada. Prazer, até a próxima. Tudo Sempre prazer nosso. Muito obrigada. Muito grande. Ai, que coisa boa.